Boa noite, colegas. Então, vamos dar início à nossa reunião, né? A nossa reunião de esclarecimentos de dúvidas e questionamentos que foram enviados através do e-mail sobre a transposição. É importante para aqueles que estão chegando agora colocar o nome e a fundação ali no chat. A dinâmica dessa reunião, então, vai se dar através da nossa assessoria jurídica, que está, né, vai trazer para nós os esclarecimentos que nós recebemos, as dúvidas e os questionamentos através do e-mail transposicão, que é cedilha sem acento, @semaprs.com.br. Todos os e-mails encaminhados através deste e-mail foi enviado para a nossa assessoria jurídica. Durante a apresentação e esclarecimentos dos nossos advogados, o colega que ainda sentir necessidade que precisa de algum esclarecimento do tema que está sendo abordado, pode colocar ali no chat que nós vamos estar respondendo sobre o tema abordado, tá? Não será respondida nenhum tipo de questionamento que não foi enviado pelo e-mail. A gente também orienta, né, que situações de questões particulares de caráter individual, os colegas que são sócios do SEMAP podem agendar o atendimento com a nossa assessoria jurídica. O atendimento se dá através do WhatsApp aqui do setor jurídico, pode entrar e marcar. O telefone nós vamos colocar ali no chat, mas eu vou falar agora, é o 51 99 96 91 589. Então, o sócio que tiver dúvida pode entrar em contato e marcar a sua assessoria jurídica para as questões individuais, tá? Nós estamos aqui, então, na diretoria, né? A diretoria do triênio 2025-2028. Eu vou me apresentar e vou passar a palavra aos colegas que estão aqui na mesa, tá? Meu nome é André Sutério, a quem não me conhece, eu sou da FASE, eu sou oriunda da FASE. Estou compondo a diretoria do SEMAP. Passo a palavra agora para minha colega Anita. Boa noite, colegas. Boa noite a todas e boa noite a todos. Eu sou a Anitta e sou trabalhadora da FEPAM, diretora do SEMAP. Próximo. Boa noite, eu sou Elisa Abreu, sou trabalhadora da FPE e atualmente compondo a diretoria do SEMAP. Meu nome é Débora, sou da FASE e também componho a diretoria do SEMAP. Meu nome é Mara Feltes, muitos já me conhecem, né? E estou compondo a diretoria do SEMAP. Sou ex-FEE e estou acompanhando toda a questão do pessoal, acompanho a direção e estou responsável por acompanhar os proventos e o pessoal das extintas FEE, FCP, Cientec e FDRH. Boa noite, categoria do SEMAP, boa noite a todos e todas. Sou Maria Helena, sou da FGTAS e estou compondo a direção do SEMAP na Secretaria de Organização Sindical. Colega Paulo está presente na mesa? Boa noite, eu sou a Luciana, eu sou oriunda da IPTC e estou representando também a FADERS. Colegas, Paulo Roberto, setor privado, estamos junto. a gente pede desculpa que deu um delay aqui na nossa internet. Nós estamos aqui dentro do SEMAP e a gente conectou os cabos agora, no Wi-Fi estava dando problema. Desculpa aí
o delay que foi apresentado anteriormente, tá? Agora nós estamos já com o cabo conectado, não é mais para acontecer. Então, vamos dar início à nossa reunião. Passo a palavra para a diretora Anita. Então, boa noite novamente, né? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de todos os colegas aí. E vamos iniciar então essa noite, que é uma noite tanto de nivelamento para os colegas que nunca tiveram contato com esse tema, quanto uma noite para que a gente possa fazer atualizações, né, e reafirmar questões que já estamos sabendo. Então, para que a gente possa entrar no tema da transposição, vou começar trazendo um breve histórico, porque isso ajuda a entender o momento em que estamos hoje. O processo da transposição, ele iniciou a partir do reconhecimento do excelente quadro técnico que existia nas fundações que foram extintas. Em um segundo momento, então, o governo decidiu estender essa proposta também para as nossas 5 fundações ativas, que estamos aqui hoje, né, todos os trabalhadores. Quando essa proposta foi apresentada pelo governo, era extremamente frágil. Era um documento muito simples, que tinha poucas páginas, sem garantias e sem detalhamento sobre pontos fundamentais da nossa vida funcional. Diante disso, o CEMAP atuou com muita preocupação e com muito esforço, com um esforço muito grande de negociação. Naquele momento, o governo tinha maioria absoluta na Assembleia. O governo poderia ter passado, poderia ter aprovado a proposta da forma que eles quisessem. Então, a atuação do CEMAP ela foi focada principalmente numa redução de danos, buscando incluir na lei, no texto da lei, o máximo possível das garantias para os trabalhadores. E isso fez toda a diferença. Porque hoje o que nós temos de concreto é a lei. A lei é o resultado de todo esse processo de negociação. Essa lei ela não resolve tudo, ela não traz todas as coisas prontas, mas ela estabelece garantias que são importantes e que vão ser abordadas agora na sequência pelos nossos advogados. Essas garantias, elas contam tanto para quem optar pela transposição, quanto para quem não optar no futuro. Grande parte dessa nossa vida funcional que a gente tem hoje, ela está preservada na lei visando um futuro de toda a categoria. Então, é importante reforçar que o sindicato ele atuou para garantir o máximo da proteção possível, porque foi o governo que trouxe esse projeto, um projeto que prejudicaria muito a vida de todos nós. Então, o CEMAP conseguiu garantir o que está dentro dessa lei, mas não tem como assegurar decisões futuras do Estado, decisões de gestão que o governo possa tomar. Por isso que essa nossa atuação ela é permanente. A gente está sempre fazendo reuniões, a gente está sempre mandando ofícios, encontrando esses atores, a comissão especial, né? Então, também é importante que a gente diferencie a situação das fundações que foram extintas e que agora estão com um prazo aberto para transposição até o dia 30 de abril, que é um caso bem distante do nosso caso, que é bem diferente. Nós que somos as 5 fundações ativas, porque os nossos cenários de risco eles são diferentes e vão ser abordados ao longo da explanação dos advogados. Então, depois da publicação da lei, teve uma série de desdobramentos e reuniões com a comissão especial, e no início de abril, nós tivemos, então, uma reunião muito importante. A comissão especial nos recebeu justamente para que a gente pudesse fazer uma conversa focada nas fundações extintas. A gente tem a FEE e a FZB, que estão com prazo aberto, então, prazo aberto para transposição. Então, essa reunião, ela foi focada nesses colegas, mas permitiu que a gente tivesse um momento para várias dúvidas serem elucidadas, né? Então, dúvidas mais amplas, inclusive, para que a gente pudesse receber novas situações.
Depois dessa nossa reunião, então, abrimos esse canal para receber as perguntas, que foi o e-mail que a Andrea citou antes, de transposição, e a gente quer agradecer muito os colegas que enviaram suas dúvidas, essas nossas contribuições, elas foram fundamentais até para que a gente consiga saber quais são as dúvidas que permanecem nos colegas, porque nós tivemos várias lives no CEMAP nos últimos anos, e com essa também pretendemos poder esclarecer todos esses pontos, e a gente sempre precisa que vocês continuem nos mandando e-mails e continuem nos trazendo essas dúvidas para que a gente entenda que tipo de informação que não está, que os colegas ainda estão com muita insegurança. Então, hoje a gente vai trazer agora, com a fala dos advogados, o que a gente já tem de resposta definitiva, tanto o que está escrito na lei quanto o que a própria procuradora nos falou em várias ocasiões, né? Então, a gente tem coisas que estão bem estabelecidas. E, além disso, a gente também faz um acompanhamento constante, tanto e também fazendo pressão política para buscar encaminhamentos favoráveis e ter contato com deputados e fazer reuniões em vários ambientes diferentes. Muitas das perguntas que vieram nosso e-mail eram perguntas bastante ansiosas. A gente entende que a categoria inteira está muito preocupada. Nós também, né, pessoalmente, assim, temos essa situação e muito entendemos os sentimentos, né? Então, a gente precisa reforçar duas coisas, né, para a gente poder tirar isso da frente. Até o momento, não tem indicativo, nenhum indicativo de que alguma fundação vai ser extinta. Não existe esse indicativo. Por inúmeras formas o governo não dá essa informação, não está prevista extinção. Então, tem muitos colegas nervosos com isso e muitas perguntas a gente recebeu falando sobre isso. E também a gente lembra que a lei da transposição, a lei veda qualquer tipo de prejuízo ou de retaliação aos colegas que não optarem pela transposição. E por que a gente fala isso? Também porque muitas das perguntas foram dos colegas com medos de serem desligados no momento futuro, de sofrerem algum tipo de penalidade por não transpor. Então, a lei veda isso. Claro, caso venha a acontecer, estaremos presentes, estaremos lutando e batalhando para que isso não aconteça, mas é o tipo de coisa que não tem como garantir em função de ser uma questão do governo, como a gente tinha dito, né? O sindicato está batalhando, mas no fundo a decisão é do governo. Então, reforçando, as garantias que nós temos hoje é o que está escrito na lei. Logo a seguinte, logo, os nossos advogados vão entrar nessas questões específicas, tá? Outra questão que apareceu muito nos nossos e-mails foram solicitações em relação ao PDV, Plano de Demissão Voluntária. E aí a gente recebeu, há muito tempo já a gente vem recebendo colegas muito interessados e demandando e solicitando. E o sindicato já encaminhou diversos ofícios solicitando a abertura desse diálogo. E numa das reuniões, a procuradora falou que é um debate com a Fazenda. Então, esse debate está em aberto, né? Estaremos sendo recebidos em algum momento para iniciar esse debate sobre um PDV. Estamos falando sobre isso agora porque veio muitos e-mails também, muitas dúvidas, né, em relação a isso. Então, não existe nada de concreto, é um debate ainda a ser aberto, que o governo ainda precisa receber para que se faça uma reunião sobre esse tema. E assim que tivermos novidades, serão comunicadas. Então, agora, antes da gente seguir adiante, eu gostaria de chamar a colega Mara para ver se ela tem alguma complementação, alguma outra questão que ela gostaria de falar. Oi, boa noite a todos e todas. Não, Anitta, eu entendo assim, que a Anitta já deu todas as informações. Essa reunião que nós tivemos no início de abril foi sim, porque o pessoal da FE e FZB que estão na transposição, eles vão ter que optar até dia 30 agora, né? Então nós tínhamos que
estavam cheios de dúvidas, como vocês, e nós precisávamos respondê-las o mais rápido possível. E o importante, inclusive, foi que foi por escrito as respostas da PGE, também tinha pessoal da SPGG, então isso nos oportunizou perguntar outras questões que estavam nos incomodando, né? Vem acontecendo esse silêncio do governo, mas eu quero reforçar aquilo que a Anitta disse. Tudo começou lá atrás, muito lá atrás, por conta eles, depois que eles fizeram a extinção da FE, da FCB, da Cientec, da FTH, se deram conta, o que nós dizíamos, né, na época, que ia ser um tiro no pé. Eles tentaram manter esse quadro, né? Era importante manter esse quadro. E fizeram, então, a transposição, eram 2, 3 folhinhas, muito complicado. Para terem uma ideia, na manhã da votação do projeto, nós estávamos negociando com o procurador, o Eduardo. Então, foi assim, um esforço muito grande que foi feito para garantir, darmos as garantias que não são todas que nós gostaríamos, nós pedimos muito mais coisas, evidentemente, né? E agora vocês vão ter a oportunidade de perguntar, e isso que a gente quer, perguntem, a gente está aqui para responder, se não responder tudo, vão no advogado, porque o sindicato está aqui para estar dando todas as condições para que vocês possam, quando chegar a hora, que ainda não está na hora, né, de fazer a opção, vocês estarem não é confiantes, mas pelo menos assim, sabendo, né, o que estão optando, por que estão optando, etc. Tá bem? Então, uma boa reunião para nós e, por favor, se nós não conseguirmos, se alguma coisa não ficar bem precisa, perguntem de novo, e se tiver alguma coisa que não veio ainda, fale com os advogados, nós estamos aqui para justamente colocar tudo que for necessário. O que nós sabemos, vocês vão saber. Essa que é a verdade, tá bom? Então é isso, uma boa reunião para nós. Anitta, tudo contigo. Obrigada, Mara. É isso que nós sabemos, vocês ficarão sabendo também hoje, né? Então, antes de eu passar para a equipe jurídica, tá? Só vou dar um reforço na questão da nossa dinâmica que a Andréia apresentou antes. Então, se surgirem questões, se surgirem dúvidas, se precisar explicar novamente algum assunto, avisem no chat, tá? Hoje nós não vamos abrir para falas e, além das nossas dúvidas de agora, nesse momento, nesse instante na reunião, a gente tem um canal que vai ser permanente, que é esse e-mail, transposição@semaprs.com.br. Esse e-mail ele vai ficar aberto e a gente, a partir de agora, também já vai estar recebendo dúvidas para que a gente possa organizar a próxima live, tá? Então, é importante que vocês nos enviem dúvidas no e-mail para constar na live. Hoje, reforçando, nós vamos tratar de questões gerais e de questões coletivas. A gente tem muitos casos e muitas dúvidas vieram por e-mail também com questões pessoais, questões individuais. Falando de datas, falando da aposentadoria, falando da sua questão pessoal. A gente não tem como tratar isso nesse momento. Hoje a nossa live ela é coletiva e geral. Para questões individuais, a gente indica que vocês agendem horário com os nossos advogados. Para agendar horário com os nossos advogados, tem 3 canais. Lembrando que está tudo escrito aqui nos nossos planos de fundo, tá? Tem o canal do e-mail jurídico@semaprs.com.br, tem o canal do telefone fixo do Semap, em que daí tu vai poder conversar com a colega e explicar também a situação para que ela possa fazer o agendamento, e também tem o canal do telefone WhatsApp, estão todos aqui no card. Então, a gente espera ter muitos agendamentos individuais agora, na sequência dessa nossa live, para que a gente possa fazer
essas análises específicas. Lembrando que essa avaliação ela é para os sócios do CEMAP e que esse atendimento jurídico e individual vai ser dado pelos advogados que estão nos acompanhando desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. Então, são os advogados que sabem tudo, que estão sentados na mesa junto conosco nas reuniões com o procurador enfim, estão fazendo parte desse fórum desde sempre, né? Então, acho que eu já falei o que eu precisava falar. De novo, queria agradecer muito a presença de todos os colegas que estão aí, e acho que passamos a palavra para a nossa equipe jurídica agora. Ok, time? Então tá. Nossos advogados, quem vai falar agora? Quem começa? Pode abrir aí. Ah, Oi, esqueci. boa noite. Peraí, Dani, peraí que eu me esqueci uma coisa. Eu esqueci de falar que a nossa live vai ficar gravada, que essa live aqui, assim como todas as anteriores, vão ficar disponíveis no YouTube do CEMAP. Então, qualquer dúvida dá para assistir as lives anteriores, mas essa vai ser a live mais atualizada. Vai estar no YouTube e a gente vai postar também no Instagram do CEMAP e mandar por e-mail dos colegas o link com o YouTube com a live. É isso, obrigada. Desculpa, Dani, a interrupção. Valeu. Oi, boa noite a todos. Estão me escutando bem? Boa Alto noite. e claro. Sim. A gente Ótimo. escuta. Então, eu sou a Daniela Heller, eu faço parte, juntamente com o Rafael, da equipe do Buchabic Pinheiro Machado, advogados associados. Nós e o Délcio também, que é da Projuste, a gente vem acompanhando esse processo da transposição desde o início, como foi dito pela Anitta e pela Mara, desde lá 2020. A gente já está em 2026, muitas coisas aconteceram nesse interim. Muitos esclarecimentos a gente teve, acho que cada live a gente vai avançando nas respostas, né? O CEMAP participando da comissão especial nos dá a oportunidade de a gente sanar essas dúvidas, ao mesmo tempo que novas dúvidas vão surgindo, né? O que é natural, por isso que é tão importante a gente estar sempre atualizando e fazendo novas lives para esclarecer. Nesse momento agora, o que a gente pensou aqui do jurídico de trazer são o contexto atual, da onde está a transposição dentro do governo, né? Como é que está essa situação, o contexto atual, e trazer os principais pontos da lei da transposição, o que a gente já tem, e também responder aquelas perguntas que foram enviadas para nós pelo e-mail, tá? Reforçar que é super importante essa participação, porque é por meio das perguntas de vocês que a gente vai conseguir trazer os esclarecimentos de uma forma mais assertiva, por um lado, e por outro lado também a gente pode levar para a comissão especial para que a própria Procuradoria do Estado, né, respondendo em nome do Estado, consiga nos dar essas respostas que ainda estejam pendentes, para quando chegar na hora da efetiva transposição, como foi dito pela Anitta, o próprio empregado consiga ter mais confiança na decisão. A nossa ideia é trazer esclarecimentos sobre a transposição das fundações, tá? Que vão migrar de regime privado para o regime público, e também da migração do regime seletista para o regime estatutário, para quem assim desejar, porque isso são duas situações diferentes, tá? Uma vai ocorrer indiferente da outra, enquanto uma já está determinado na lei, a outra é opcional de cada empregado público escolher. Então, lá em janeiro de 2023, foi publicada a Lei 15.957, que determinou a aplicação do regime jurídico público às fundações que exercem as atividades públicas essenciais. Tá? Nelas foram elencadas a FASE, a FPE, FEPAM, FADERS e FGTAS. Então, já está determinado que essas fundações vão passar a ter o regime jurídico de privado para público. O que ficou determinado a ser feito no decorrer do tempo foi a efetiva alteração. Então, ficou determinada essa alteração por lei e foi dado um prazo de 2 anos, a contar de janeiro de 2023, para que se efetivasse essa alteração de regime, prorrogável por mais 2 anos.
Chegou 2025, em janeiro de 2025, o Estado ainda não tinha feito essa alteração, então ele publicou um decreto prorrogando por mais 2 anos, como estava previsto em lei. Conforme nos demandaram bastante, o prazo final para efetuar essa alteração de regime jurídico das fundações, ela termina agora em janeiro de 2027. E o que vai acontecer caso são 3 possibilidades, né, que podem acontecer. A primeira é que o Estado consiga efetuar essa alteração de regime, tá? Até janeiro de 2027. O que a gente vai ver agora durante a minha explicação, que está um pouco complicado por causa do contexto que estamos vivendo. Em janeiro de 2027, caso o Estado ainda não tenha feito a efetiva transposição das fundações, tem mais 2 alternativas. O que ele pode fazer? Ele pode fazer um projeto de lei, né, levar para a Assembleia para alterar o artigo da lei que fala sobre o prazo para efetuar essa transposição. Então, seria facilmente aprovado na Assembleia, prorrogando mais ainda esse prazo. A outra possibilidade é que ele descumpra a lei, tá? Porque, assim, para tornar sem efeito essa lei, ele precisa revogar toda ela como inteiro, o que é um pouco mais complicado, e nós já questionamos, né, a Procuradoria do Estado se tinha alguma intenção do Estado de recuar nessa transposição, e todas as vezes que perguntamos, eles falaram que não, que tinha sido uma decisão política do governo, né, vinha já uma orientação do STF para que alterasse esse regime jurídico das fundações, e que seria uma vontade do governo, e que essa lei continuaria, que eles não teriam esse interesse em revogar a lei. Então, o mais provável é que essa transposição ocorra nesse prazo, ou ainda que eles prorroguem esse prazo por meio de uma alteração legislativa. Pode passar para o próximo slide, por favor. Como eu disse antes, a transposição das fundações do regime privado para o regime público já está determinado em lei, né? Está faltando só a publicação desse decreto para, de fato, tirar do papel. Mas a questão dos empregados públicos é opcional, tá? Cada um vai poder escolher se quer migrar do regime seletista para o regime estatutário. E qual o prazo para efetuar essa opção de alteração de regime? A partir da transposição das fundações é que vai iniciar o prazo para efetuar essa opção de alteração de regime. O que está previsto nessa lei da transposição é que primeiro vai ser publicada a alteração de regime e depois vai ser expedido um regulamento dando os prazos para que o empregado público possa decidir se quer ou não migrar para o outro regime. O que a gente tem como exemplo é o decreto da FZB e da FE. Nesse decreto foi dado um prazo razoável para os empregados decidirem, tá? A documentação também é uma documentação básica, a questão da carteira de trabalho e outros documentos, assim, nada muito que precise de muito tempo, assim, para conseguir tal documentação. E quem faz depois que pelo menos no caso da FZB e da FE, passa pela comissão especial que valida, e então o governo é quem faz esse ato da transposição. De qualquer forma, até por uma solicitação do SEMAP, na própria lei da transposição está assegurado que aqueles servidores afastados, eles vão ter o direito de efetuar essa opção quando cessado o motivo do afastamento, num prazo não inferior a 90 dias. Pode passar, por favor. Agora eu vou tratar um pouquinho do contexto atual, tá? Como a Anita disse, a gente teve uma reunião com a comissão especial no dia 1º de abril desse ano, tá? E nessa reunião, o que foi nos informado? Que a SPGG finalizou o estudo da Lei de Quadros e Funções. No ano passado,
cada fundação tinha encaminhado a sua minuta, a sua proposta, né, de lei para a comissão especial, e a comissão especial encaminhou para a SPGG. A SPGG já finalizou esse estudo e encaminhou para o núcleo de governo esse estudo. O núcleo de governo é quem vai decidir, quem vai deliberar se ele aceita o que foi proposto pela SPGG, para fazer eventuais alterações, e é nessa fase também que o SEMAP vai poder atuar questionando e para negociar eventuais direitos. Após esse estudo ser validado e aceito pelo governo, ele é encaminhado para a Procuradoria do Estado, né, para a PGE, que é quem vai transformar esse estudo numa minuta de projeto de lei. Quando a gente teve essa reunião em abril, no início de abril, a procuradora do Estado, Andrea Huber, nos disse que até aquela data o estudo ainda não tinha sido encaminhado para a PGE. Então, isso significa que ainda está naquela fase de núcleo de governo, ainda não foi sequer transformado num texto de lei. De qualquer forma, o SEMAP ele já encaminhou, né, ofícios aos órgãos responsáveis, sobretudo para o núcleo de governo, exigindo a participação do SEMAP nessa fase, tá? Porque é nessa fase que a gente consegue negociar com o governo. Até para ter esse acesso a esse estudo, para a gente conseguir trazer para vocês aqui dados mais concretos. Pode passar, por favor. Outra questão que a gente solicitou nessa reunião com a comissão especial foi a cronologia, né? Qual é a ideia do governo para a transposição, a sequência de atos para que ocorra a efetiva transposição. E o que eu vou falar agora foi o fluxo indicado pela Procuradora do Estado na comissão especial. O que ela disse? Que primeiro vai ser aprovado essa lei que eu falei anteriormente, tá? Que era o que está como estudo, vai ser encaminhada para a PGE. Essa lei precisa ser aprovada na Assembleia, a lei de quadros e funções de cada fundação. Após a aprovação dessa lei, daí sim vão ser publicados os decretos, porque essa lei precisa ser levada para a Assembleia. Decreto não precisa ser levado para a Assembleia, é um ato do Poder Executivo. O decreto ele segue para regulamentar o que já está escrito no texto da lei. Então, após ser aprovada essa lei de cada fundação, daí sim vão ser publicados os decretos relativos aos estatutos das fundações e, posteriormente, vai ser publicado o decreto, daí de fato alterando o regime jurídico da fundação, que vai passar, então, de regime privado para o regime público. Após essa alteração do regime das fundações, aí sim vai ser publicado o decreto que vai regulamentar, né, a opção de migração dos empregados públicos que assim desejarem para o regime estatutário. Então, esse é o fluxo indicado pela comissão especial, né? Claro que o Estado ele pode vir a fazer diferente, mas o que a Procuradora do Estado disse que foi ela mesma quem requereu que fosse dessa forma, porque ela trabalha diretamente com as fundações, entendeu a importância tanto para a fundação quanto para aqueles que vão ter que decidir se vão sair do regime seletista para o regime estatutário, deles já terem acesso a qual vai ser a lei, a ter acesso aos quadros e os demais regulamentos. A fase que a gente está atualmente não chegamos nem na primeira que está exposta nesse fluxo. Pode passar, por favor. Outra questão que a gente tem hoje em dia, nosso contexto atual, que não tem como a gente ignorar, é que estamos no período eleitoral. E por estarmos num período eleitoral, tem certas leis, regulamentos que diferenciam, tá? E que tornam um pouco mais complicado a publicação dessa lei, porque tem certos atos que, durante o período eleitoral, o governo não pode fazer, tá? Tal como nomear, contratar, admitir, ou até mesmo demitir servidores,
readaptar vantagens, aprovar, editar normas legais que reestruturem carreiras, então tem essas vedações legais, e a procuradora do Estado, ela sabe disso, e nesse sentido ela disse para a gente que o tema é bastante polêmico, mas que com uma boa... o que ela nos disse? Traduzindo aqui bem as palavras dela, que com uma boa justificativa, esse projeto de lei poderia ser encaminhado para a votação durante o período eleitoral, que no final das contas vai depender da vontade política do governo. Isso a gente sempre soube, né, que o governo querendo, ele pode vir a fazer. Mas nós aqui do jurídico entendemos que é bastante difícil, que essa justificativa ela precisa ser, de fato, bastante fundamentada, porque, assim, à primeira vista, o texto da lei teriam diversos problemas, né, para que isso seria questionável, né? Mas, de qualquer forma, o que a procuradora disse é que, com essa justificativa, ainda poderia ser encaminhado e que depende de uma política, de uma vontade política do governo mesmo. Pode passar para o próximo, por favor. Então, já que existe essa possibilidade, né, dessa lei, dessa transposição ser de fato efetuada esse ano, ou se não for esse ano, ser nos anos futuros, já vamos tentar entender o que a gente já tem, tá? E vamos começar com o que acontecerá com os empregados que optarem pela migração. Como eu disse, é uma faculdade, não é obrigatório, é uma opção. Quem optar pela migração, né, vai ter seu contrato individual de trabalho extinto. Ele vai passar a não ser mais regido pela CLT, né, o contrato vai ser extinto, e vai ter um cargo efetivo, ele vai passar a ser regido pelo Estatuto do Servidor Público, que é a Lei 10.098. Sobre a Lei 10.098, eu não vou adentrar nela aqui, porque senão levaria bastante tempo, e a gente já elaborou cartilhas com os direitos e deveres do servidor público, né, que trata também das licenças, que foi uma demanda que nos foi questionada por e-mail. Essas cartilhas estão disponíveis no site do CEMAP e a gente ainda está elaborando novas cartilhas que serão disponibilizadas tão logo fiquem prontas, tá? O servidor que opta pela essa migração, ele vai passar automaticamente a ser vinculado ao regime de previdência própria do Estado, que é o IP. As contribuições desde o momento 1 que ele passar a ser regido, né, a ser transposto, vai para a Previdência do Estado, para o IP. Está garantida na lei a irredutibilidade de vencimentos, que depois a gente vai explicar o que isso significa, e a estabilidade no serviço público após a validação do estágio probatório, que também vou falar um pouquinho mais do estágio probatório em seguida. Pode passar, por favor, Jean. Nessa mesma lei da transposição está garantido a manutenção das mesmas atribuições que o empregado exerce e da carga horária. Além disso, também está expressamente previsto na lei as promoções, tá? Que essa faz referência à lei anterior, que diz que o servidor, né, transposto vai poder ser promovido de acordo com os requisitos da lei anterior, com a ressalva de que atualmente no Estado não tem mais essa obrigatoriedade de promoção anual, na verdade, de seguir o texto da lei que prevê as datas ali, essa questão de ser dos períodos que já estão determinados em lei. Por quê? O que a nossa Constituição Estadual diz e que foi ressalvado na própria lei da transposição, que depende da conveniência e oportunidade do Estado. Então, é um ato discricionário do Estado. Está prevista a possibilidade de promoção, mas vai depender da vontade do Estado. Além disso, também foi garantido de forma geral para todas as fundações os seguintes adicionais, tá? Que vão ser pagos por VPNI, que são parcelas autônomas, e os requisitos e valores, eles ficaram vinculados ao acordo coletivo de 2022-23, tá? Que é o adicional de quebra de caixa,
o auxílio rancho, auxílio transporte, auxílio saúde, gratificações pelo exercício de função de confiança já incorporados e outras vantagens pessoais de caráter permanente que já tenham sido reconhecidas em decisão judicial transitada em julgado. Essas são os adicionais que, através das negociações, o SEMAP conseguiu garantir para todas as fundações. Além disso, cada fundação tem ainda os seus adicionais específicos. Pode passar, Gia, por favor. E o que acontecerá com os empregados que não optarem pela migração? Porque tudo que eu falei antes, né, regido pelo 10.098 e aquelas VPNIs, é para aqueles que de fato optarem. Aqueles que não que optarem por permanecer no regime seletista, está expressamente escrito que permanecerão com a sua situação funcional inalterada, preservando as vantagens previstas nos acordos coletivos de 2022 e 2023, tá? Porque é essa a referência que está ali. Isso, outra pergunta que nos fizeram é se existe a possibilidade de serem demitidos. As regras de demissão para quem optar por permanecer no regime seletista, elas seguem exatamente iguais como é hoje. A opção por não transpor não pode ser um motivo para a demissão. Então, assim, as regras seguem iguais e o servidor tem essa possibilidade garantida pela própria lei da transposição de permanecer. E as vantagens e reajustes posteriores ao acordo coletivo de 22 e 23, eles vão ser retirados? Como é que fica? Dada a impossibilidade de redução salarial, eventual reajuste ele vai ser mantido, tá? Que tenha sido dado. Demais vantagens com prazo de validade, vai ser necessário ainda a gente aguardar as negociações e as normativas futuras para a gente verificar como é que vai ficar. Pode passar, Gia, por favor. E os empregados já aposentados? Essa foi outra pergunta que nos foi feita bastante, tá? Há uma vedação expressa na lei da transposição que proíbe aqueles empregados que já estão aposentados de efetuar a migração do regime seletista para o estatutário. Então, aqui para frisar, é só aqueles que já estão aposentados. Quem está prestes a se aposentar ou quem já completou os requisitos, mas não se aposentou ainda, lá em 2019, quando ainda podia, pode efetuar a migração. Somente quem não pode é quem já está aposentado, como era possível, e seguiu trabalhando. Para esses empregados, também o que vai acontecer é a mesma garantia daqueles que optarem por permanecer no regime seletista. Eles vão ter a sua situação funcional inalterada. Pode passar. Agora eu vou adentrar mais a esclarecimentos, tá? Sobre tudo que foram demandados por vocês através dos e-mails. Alguns deles a gente já conseguiu levar nas reuniões na comissão especial e já tivemos resposta. Outros ainda está pendente, porque a própria comissão especial se comprometeu a elaborar um material e nos fornecer. Sobre os quadros. Então, aqueles que optarem pela transposição, eles pertencerão a um quadro especial, tá? Eles vão ser regidos pelas regras estatutárias, como eu disse, e receberão as verbas do regime seletista que foram asseguradas na lei da transposição. Tudo que não foi assegurado na lei da transposição, a princípio, tá? Salvo se o SEMAP consiga negociar algum cenário diferente, ele não vai ter mais direito. E a possibilidade de reenquadramento num novo quadro, o que a procuradora nos disse? Que ela vai ser concedida apenas alguns cargos definidos e determinados pelo próprio governo. Então, a regra geral vai ser que vão pertencer a um quadro especial e a possibilidade de reenquadramento vai se dar num novo quadro. Pode passar. O estágio probatório. Também foi outra solicitação do SEMAP, a gente conseguiu que fosse incluso na lei da transposição a possibilidade de aproveitamento do estágio probatório, das avaliações já efetuadas para fins de validação do estágio probatório.
A lei diz que, havendo correlação, né, poderá ser aproveitado. O que a procuradora nos disse? Que no caso da FZB e da FEE, foi viável, a princípio, esse aproveitamento, que não foi identificado nenhum impedimento. E o que vai ser utilizado, sobretudo, são as avaliações das promoções. De qualquer forma, vai estar condicionado uma análise individual de cada um que optar pela migração. Outra questão que eu posso trazer já é que, no caso da FZB e da FEE, a gente conseguiu que no próprio decreto, né, ficasse já ressalvado que o empregado ele vai saber antes da transposição se vai ser validado ou não o estágio probatório. Isso faz com que ele tenha a chance de desistir caso o estágio probatório não seja aceito. Mas, a princípio, como a gente já vem dizendo nas lives, né, foi através dessa negociação e as avaliações elas vão ser aproveitadas e esse estágio probatório ele vai ser já validado. Claro que cada um precisa ter já esses 3 anos, né, para aqueles que já estiverem há mais de 3 anos. Pode passar. A questão da estabilidade é outra demanda, né, porque a estabilidade do regime seletista, ela tem diferença com o regime estatutário. Porque, superado esse estágio probatório, que como eu disse, possivelmente ele vai ser validado, os, servidores públicos passam a ter estabilidade, tá. Isso faz com que, a possibilidade de exoneração, ela seja bem rígida, assim, ela é uma penalidade, caso seja cometida uma infração, né, primeiro é aberto uma sindicância, depois tem que passar por um processo administrativo disciplinar, e só então, se a penalidade for exoneração, que é bem difícil, né, que é mais raro de acontecer, aí sim o servidor é exonerado, que é diferente das possibilidades de demissão do regime seletista, tá, que depois o Delcio pode explicar um pouquinho melhor, que é o que já está vigorando hoje e vai seguir igual. Nos demandam bastante sobre a questão de eventual extinção da fundação. Como a Anita disse, isso não está no plano agora, não foi nos dito nada nesse sentido, mas como nos fazem essa pergunta, por isso que eu vou esclarecer esse ponto. A estabilidade fica um pouco mais complicado para o Estado demitir um servidor público, né? A estabilidade ela é mais robusta. O servidor público ele tem essa estabilidade. Então, ainda que haja eventual extinção, tem na própria lei 10.098 artigos que dizem que esse servidor estável ficará em disponibilidade até seu aproveitamento em outro cargo. Então, esse artigo ele corrobora para a estabilidade, né, do servidor público. Então, no caso da extinção, claro que não significa que nunca vai poder ser exonerado, mas no caso de uma eventual extinção, tem mais solidez o vínculo. Pode passar, por favor. E o FGTS, no regime estatutário, não tem a previsão do FGTS, não há esse pagamento. Então, quem efetuar a migração não vai ter mais essa contribuição do FGTS. Mas, por outro lado, vai poder sacar os valores até então depositados. Pelas regras, não é nem a lei da transposição quem fez essas regras, são as regras do próprio INSS. A lei federal. Para os empregados que permanecerem no regime seletista, não vai ter nenhuma alteração no que se refere ao FGTS. Pode passar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o vencimento básico e eu vou chamar meu colega Rafael para poder contribuir um pouquinho também. Bom, boa noite a todos, então. Então, dando continuidade aqui a alguns esclarecimentos, né, sobre a composição da folha de pagamento, enfim, para quem optar pela transposição. Acho que a gente tem recebido muito questionamento sobre isso, eu já vi que já no chat já nos questionaram também. A gente tem trabalhado com as informações que a gente tem, com os textos da lei, né, a gente entende que ainda algumas questões podem ser ainda melhoradas e trabalhadas junto ao governo, mas o que a gente tem na lei da transposição, que era o que era possível de ser previsto na época, é que o salário básico de 2023 seja considerado como vencimento básico dos servidores
né, da transposição, com o recebimento de uma parcela, então, uma parcela autônoma, garantindo o recebimento da diferença, então, do que seria o vencimento básico de 23 para o do momento da transposição. A gente, desde sempre, tem questionado a Procuradoria do Estado sobre isso. A procuradora se mostra simpática, ela entende, né, que realmente é uma pauta plausível, né, e adequada de que seja feita a discussão sobre a possibilidade de que esse texto seja atualizado para que o vencimento básico seja o salário básico da data da transposição e não do 2023, de quando a primeira lei foi feita, mas a gente ainda não tem a confirmação disso, né? É uma pauta, uma discussão que a gente tenha levado para o governo em todos os nossos encontros, tá? Pode passar, por favor, Gil. Em decorrência disso, desse cenário ainda incerto quanto a isso, a gente tem trabalhado com 2 cenários principais, né, e 2 consequências principais em decorrentes disso, tá? Caso seja mantido o salário básico de 23, né, vai haver o pagamento, então, de uma VPNI, de uma parcela autônoma, garantindo essa diferença do básico de 23 para o básico da data da transposição. Só que a gente tem um outro problema decorrente disso, que são as vantagens, os adicionais, gratificações, que são calculadas sobre o salário básico. E que, se forem calculadas sobre o salário básico de 23, gerariam uma diferença de vencimentos. Caso mantida a previsão nesses termos da lei atual, a gente entende daí que teria que haver o pagamento de uma diferença, né, de uma parcela de redutibilidade, garantindo que não haja essa diferença nos adicionais, nas gratificações que tenham como base de pagamento o salário básico, tá? E o cenário 2, que é o que a gente tem trabalhado, né, que é o que a gente apresenta com o governo, que seja atualizado, então, o salário básico da data da efetiva transposição, para que as vantagens e as gratificações sejam calculadas com base num salário atualizado efetivamente, tá? A gente recebeu questionamentos também sobre o adicional de incentivo à capacitação e o adicional socioeducativo, né, que é uma previsão similar dentre as fundações. A lei da transposição, ela garante, então, a possibilidade, né, a manutenção do pagamento do adicional para os empregados que já recebem ele. E a gente foi questionado e repassamos o questionamento para a Procuradoria se os empregados, né, que vão passar a ser servidores públicos, que estejam... perdão, já passar o slide, por favor. Já passei 2 ali. Aí, desculpa. Então, quem está, por exemplo, fazendo algum curso, e não acabou ainda, não tem o diploma para receber o novo adicional de incentivo, se vai ter direito ao recebimento. A procuradora sinalizou que não, a gente questionou, que entende como viável pela previsão da lei, e ela se comprometeu conosco a fazer dar por escrito a posição da Procuradoria sobre a possibilidade do recebimento para os novos cursos, né, concluídos após a transposição, para que a gente possa também debater, enfim, negociar, ou eventualmente, se for o caso, judicializar essa questão, se ela se concretizar de uma maneira contrária ao que a gente entende. Mas o nosso entendimento é que deveria, sim, ser pago adicional para as novas titulações conquistadas depois da transposição. Pode passar, Gil, por favor. Em relação, então, ao auxílio-refeição e ao auxílio-rancho, né, a gente sabe que há uma diferença nos valores, né, o auxílio-refeição atual, né, do serviço público, ele está em R$ 426, em outubro vai passar para 445, mas a lei garante também, por uma parcela autônoma, o recebimento dessa diferença do valor pago ao auxílio-rancho atualmente, levando como base ainda o acordo coletivo de 23, com o auxílio-refeição pago pelo Estado atualmente, tá? E também fomos questionados se esse valor seria pago em pecúnia, né? O auxílio-refeição do serviço público é pago em pecúnia, e essa eventual diferença em relação ao auxílio-rancho, a princípio, deve ser pago também em pecúnia. Pode passar, por favor. Temos também as diferenças, né, do regime seletista para o estatutário em relação à hora extra, adicional noturno, por exemplo. No caso do serviço público, que a gente tem é o serviço extraordinário, não a hora extra, né?
já que a hora extra, propriamente, não tem a previsão no Estatuto do Servidor. Temos algumas diferenças, né, como o limite de 25% de carga horária diária por cumprimento, e a remuneração pelo serviço extraordinário, ela representa um acréscimo de 50% em relação ao valor da hora normal de trabalho. E se ela for noturna, mais 20% em relação ao valor da hora. Assim como o adicional noturno tem como previsão de pagamento o trabalho desempenhado entre as 22 horas da noite até as 5 da manhã do dia subsequente. A hora de trabalho é considerada como de 52 minutos e o acréscimo, então, correspondente é de 20% no valor da hora. Pode passar, por favor. Em relação à representação, então, da categoria, né, isso não vai haver uma divisão nesse sentido na representação, seja estatutário ou seja seletista, a representação continua sendo feita pelo CEMAP, tá? Pode passar, por favor. Também a gente tem sido muito questionado, e isso é uma diferença bem gritante, eu acho, né, que as fundações vão passar a ter, que é a impossibilidade de realização de acordo coletivo, né, dessa mesa de negociação que se faz, né, com o governo, com a fundação, né, que os empregados fazem com a fundação atualmente, que a partir do momento em que a fundação se tornar de direito público, isso não vai mais acontecer. Então, nesse aspecto, independe da opção do trabalhador, se vai ser servidor público ou empregado público, quem não vai poder mais fazer, firmar acordo coletivo, principalmente no que se refere a questões pecuniárias, é a fundação, tá? Enquanto a isso, existe súmula já do STF, a súmula 679, que estabelece, então, que a fixação de vencimentos de servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva, tá? A fundação, de certa forma, ela perde essa autonomia financeira, porque os gastos, as previsões de gasto, tem que ter previsão orçamentária, enfim, é uma burocracia diferente, então, acordos coletivos que versam, então, sobre valores, eles não podem mais ser firmados pela fundação quando ela passar a ser uma fundação de direito público. Pode passar, já, por favor. Em decorrência, então, dessa nova realidade, reajustes salariais e benefícios para a categoria somente vão ser concedidos mediante promulgação de lei, né? Então, ao invés de mesas de negociação, os debates vão se dar na Assembleia Legislativa, porque só mediante lei, então, que a fundação poderá conceder, que o governo, na verdade, concederia reajustes, tá? E o artigo 14 da Lei da Transposição estabelece, então, que o vencimento básico dos servidores que optarem pelo regime estatutário ou os que mantiverem os seus vínculos seletistas vão ser revistos pela revisão geral anual ou por lei específica, tá? Pode passar, já, por favor. Algumas questões, então, relativas ao sistema previdenciário. A partir do momento, então, da transposição, os empregados que passarem a ser servidores públicos passam a ser vinculados automaticamente ao Instituto de Previdência do Estado, o IP. Nosso sistema previdenciário, ele é solidário, ele é contributivo, né? Então, vai ser sempre possível a verbação do tempo de serviço, tanto de um regime quanto para o outro. Os sistemas, eles se compensam financeiramente. A gente agora, a verbação de tempo de serviço, ela não é automática, ela tem que ser requerida pelo servidor, e não há necessidade de que ela seja feita tão logo a opção da transposição, da mudança seja feita. Ela pode, a gente até recomenda que não seja feita imediatamente, né, uma eventual averbação de tempo de serviço, para que possa ser feito um planejamento previdenciário, enfim, diante da possibilidade até de que se tenha mais de uma aposentadoria, né, uma no regime próprio e outra no regime geral. Pode passar, já, por favor. A contribuição para a Previdência, então, no regime do IP, ela se dá até o teto do regime geral, né? Tem como parâmetro ainda os valores do regime geral de Previdência, que atualmente é 8.475. As alíquotas são iguais, são similares, né? Tanto para o seletista quanto para o estatutário. Em relação à Previdência, imposto de renda não tem diferença. E para quem ganha acima, então, do teto do regime geral, existe a possibilidade de contribuir para uma Previdência complementar, num percentual de até 7,5%, né? Tendo também a contribuição daí por parte da patronal, também feita pelo Estado, no mesmo percentual,
ela é automática, né, para quem recebe acima do teto, mas ela é opcional no sentido que tu pode solicitar que tu não tem interesse, então, em contribuir para complementar do Estado. Pode passar, Gil, por favor. Então, como eu tinha mencionado, é possível, né, cumpridos os requisitos de cada um dos regimes, o acúmulo de aposentadoria, né, são regimes previdenciários distintos, o regime geral e o regime próprio. Claro, para poder se aposentar pelo INSS, quem optar pela migração de regime vai estar vinculado ao IP, aí vai depender de cumprir requisitos para aposentadoria no INSS, né, exercer atividade, poder, enfim, fazer contribuições individuais. Por isso até que a gente não recomenda que quem optar pela transposição, que desde logo leve todo o tempo de serviço para o Estado, por exemplo, para que possa ser feito um estudo, análise assim, de como é possível eventualmente se chegar em mais de uma aposentadoria, né, pelo regime próprio do Estado e ainda tentar pelo regime geral do Estado, sobrando, tendo tempo a mais, né, pelo regime geral do INSS. E, a princípio, são esses a nossa apresentação sobre as dúvidas, e aí a gente fica à disposição para novos esclarecimentos, enfim. Muito obrigada, então, pessoal. Délcio, tu gostaria de fazer uma complementação? Claro, muito obrigado, boa noite a todos e todas. Complementando, né, o que já foi quase que exaurido, né, tanto pela Dani quanto pelo Rafael, né, cumpre ainda dizer inicialmente algumas questões. Nós temos algumas informações e nós nos baseamos, como disse a colega Daniela, né, na legislação. A legislação é uma questão também de interpretação. As informações que nos foram passadas pela Comissão Especial e especialmente pela Procuradoria-Geral do Estado, né, são informações que ainda, em alguns casos, carecem de confirmação. E nós, sindicato e jurídicos do sindicato, não podemos, né, falar ou nos responsabilizarmos por questões ou afirmações do Estado ou da Procuradoria-Geral do Estado. Especificamente, para dar um exemplo, em relação à situação dos trabalhadores que vierem a transpor, aceitarem a transposição e posteriormente vierem a se aposentar pelo regime geral da Previdência, aí a possibilidade de permanecer, é a leitura jurídica hoje. É a forma como o Estado vem tratando os empregados que já fizeram isso. Mas isso não é garantia de que o Estado vai fazer. Questionado especificamente sobre isso por nós, na reunião da Comissão Eleitoral, o Estado disse que ainda ia confirmar essa situação. Isto é, o próprio Estado ainda não tem certeza disso. Nós podemos ter um entendimento jurídico a respeito e podemos disputar esse entendimento jurídico nas esferas apropriadas, mas o Estado pode ter outro entendimento jurídico e pode ter outra prática. Exemplificando ainda, até a metade do ano passado, existia um parecer do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado, dizendo que os empregados, ao completarem 75 anos de idade, não deveriam ser desligados. E não o eram. E essa era a palavra oficial do Estado do Rio Grande do Sul, através de um parecer da sua Procuradoria-Geral. Esse parecer foi modificado e substituído por um outro parecer dizendo que os empregados, ao completarem 75 anos de idade, devem ser desligados. Então, mais uma vez, verifica-se a impossibilidade de que o sindicato ou os advogados do sindicato se comprometam, né, com atos e palavras do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Nós podemos trazer para vocês o que o Estado disse e o que o Estado escreveu, mas não podemos assinar embaixo do que o Estado nos termos de dizer que esse é um compromisso nosso, até porque pode, inclusive, mudar. Então, feito essa ressalva geral, né,
também cabe assim que muitas das coisas que nos são questionadas dizem respeito assim, qual é a melhor opção, devo transpor, não devo transpor, como é que vai ficar, né? E tudo isso é um projeto de vida também. As pessoas têm diferentes condições. A pessoa pode ser jovem, a pessoa pode não ser jovem, a pessoa pode ter a ideia de continuar trabalhando mais alguns anos, a pessoa pode ter a ideia de se aposentar imediatamente e deixar o serviço público. E essas questões são questões individuais que merecem um trato individual e para o qual eu, a Dani, o Rafael, estamos à disposição, assim como o sindicato, por sua diretoria, estão à disposição para os esclarecimentos individuais, que obviamente não podem ser neste momento, em razão da diversidade e da amplitude de hipóteses, né, que é possível. Mas eu gostaria de exemplificar, né, um empregado que não vai ter tempo disponível de trabalho no regime estatutário, né, mas que está prestes a se aposentar e não vai ter tempo disponível porque ele está perto de fazer os 75 anos e, portanto, ele não vai completar o tempo mínimo de serviço público, né? Ele pode optar por transpor, né? E aí, se o Estado não desligar os que se aposentarem depois da transposição, ele poderia se aposentar no regime geral e fazer um pé de meia, né? E aí ele pode fazer uma conta. Quanto que eu vou ganhar no INSS? Pegue, por exemplo, que ele ganhe R$7.000 de aposentadoria. R$7.000, multiplica isso aí por 13 meses, com o 13º, multiplica isso aí por 5, 7 anos, né, que ele ainda vai trabalhar e verifica quanto é que ele vai ganhar. E que ele pode reservar isso aí, né? Agora, ele diz, mas se eu continuar seletista, eu vou ter fundo de garantia. Muito bem, pega 8% da tua remuneração, bota numa conta e verifica quanto é que tu vai acumular ao longo do período, né? Para fazer essas contas que devem ser feitas, né, pontas econômicas. Mas isso não é suficiente, porque, como eu disse, é um projeto de vida. E, às vezes, como diz um ditado que a Dani e o Rafael conhecem bem, né, o homem faz projetos e Deus ri, né? Porque a morte pode acabar com todos esses planos que nós estamos fazendo, infelizmente. Então, não é suficiente, né, nós também nos planejarmos para tudo isso, né? Isso também consta as expectativas, as condições de saúde das pessoas, e isso é necessário que as pessoas pensem em tudo isso, porque é uma opção, né, de vida, né, transpor ou não transpor. Então, a primeira questão, né, aliás, desculpe, mais uma coisa, que a pessoa diz, mas vou ter perdas, vou ter prejuízos. Não são exatamente perdas ou prejuízos, são questões típicas da natureza jurídica do regime, né, que a pessoa optar, né? Então, não dá para levar tudo de um regime para o outro, são regimes diferentes. São regimes diferentes porque têm requisitos, condições e benefícios também diferentes. Se fossem exatamente iguais, não teria sentido fazer uma transposição de regime, né, para ser exatamente a mesma coisa, né? Então, e muitas das coisas que existem hoje na relação trabalhista não vêm da legislação trabalhista, vem da jurisprudência trabalhista, isto é, o Tribunal Superior do Trabalho é que consolidou direitos através de vários anos de disputa judicial, construindo esses direitos, que não estavam previstos na legislação, e que foram conquistados pelos trabalhadores justamente em lutas, em greves, em ações, né, em dissídios coletivos. O que não existe, ou existe muito pouco, no direito administrativo, que rege o regime estatutário, né? Lá não é justiça do trabalho, lá não existe o mesmo tipo de tratamento jurídico que se dá nas relações de trabalho, né? A relação lá do direito administrativo não é exatamente a relação de capital e trabalho que existe no direito do trabalho. Então, feitas essas considerações iniciais, né, o que mais se pergunta é o que vai acontecer para o empregado que não transpor? Em primeiro lugar, depende de onde que ele é empregado, né? Eu sei que essa live aqui é destinada aos empregados das fundações ativas, mas eu estou vendo que tem muitas pessoas que são das fundações extintas, né? E aí o que está escrito tanto na legislação, na lei,
quanto depois no decreto que regulamenta, nesse caso, das fundações FPE e FZB extintas, né, é que fica garantido aos empregados estabilizados, né, aos demais, né, a permanecer a situação atual, onde não temos um julgamento ainda, né, definitivo, trânsito julgado naquelas ações, é que quando houver isso e se não formos vitoriosos, as pessoas poderão ser desligadas, ou até deverão ser desligadas, porque esse é o comando legal, o comando da lei de extinção das fundações. Então, as pessoas que não tiverem estabilidade e não transpor, né, o Estado deverá, para cumprir a legislação, demiti-los. Isso quer dizer que ele vai demitir no dia seguinte? Não. De novo, nós não podemos nos comprometer com os atos, né, e com as práticas que o Estado vai praticar, ainda mais no futuro. A segunda questão, os empregados que são aposentados, não temos uma resposta para isso. Nós estamos tensionando, a diretoria do SEMAP pergunta em todas as oportunidades em que nos reunimos com a Comissão Eleitoral ou com a PGE nas audiências de mediação, nós questionamos e nós salientamos sempre a necessidade, né, de ter uma solução para essas pessoas, né? Mas, infelizmente, ainda hoje, nós não temos uma posição para os trabalhadores que já estão aposentados, né? E principalmente aqueles que já estão aposentados, mas que eventualmente não tenham, não sejam estabilizados judicial ou legalmente, qual é que vai ser a situação deles, né? Embora o risco seja a da demissão. Desculpa, Delcio, te interromper, só frisando que é das extintas, né? Só para não causar confusão para quem não pegou teu início da fala. O que o Delcio está falando é diferente do que eu disse antes, ele está se referindo àqueles servidores aposentados das extintas. Exatamente, porque esse é o comando. É diferente das fundações não extintas. Esses não têm esse risco que o Delcio acabou de falar. Desculpa te interromper, mas talvez alguém não, é bom para ficar claro. Alguém tenha se distraído no início e pode ficar, já não dormir essa noite. Então, só com esse intuito que eu pedir para esclarecer, tá bem. Obrigado. Obrigado, Dani, né, de fato, né, eu comecei, a live das ativas, né, e eu comecei falando disso aí, porque muitas dos questionamentos são nesse sentido, mas de fato, né, nós estamos falando dos empregados das extintas e retornando, então, às fundações ativas, né, a situação dos empregados que não optarem, né, não é a de demissão, né, sempre é uma possibilidade, né, que o empregado seja demitido por justa causa, é uma possibilidade, né, que não é excluída, obviamente, né, mas sendo empregado, aí, permanecendo como empregado seletista de uma fundação com natureza jurídica de direito público e que tem essa natureza em razão da sua essencialidade, ou seja, qual é o fundamento jurídico para a transposição da fase da FPE e não da transposição de outras fundações, né? É o fato delas exercerem atividades que o Estado entendeu que são essenciais e que, portanto, permite a mudança do regime jurídico e que, então, daí decorre uma atividade mais essencial que dificulta, portanto, né, uma eventual alegação de desligamento desses empregados. Buenas. Outros questionamentos que foram trazidos, né, diz respeito a determinadas parcelas, né, mas a Dani e o Rafael já esclareceram para a questão dos estatutários, para a questão dos que permanecerem, que é mais afeta a minha área, né, para permanecerem no regime seletista, né, aquilo que o Rafael já disse, deixa de existir a possibilidade de acordo à convenção coletiva de trabalho, os empregados permanecem representados pelo SEMAP, porém não existirá mais a negociação coletiva como é conhecida, como é praticada hoje, ou até hoje, né, que é através dessa negociação, do qual resulta um instrumento, né, trabalhista. Então, nesse sentido, né, os empregados não vão ter mais isso, a negociação passa a ser no nível do governo do Estado, através de projeto de lei para que haja reajustes ou alteração das condições, mas os empregados permanecerão com direito, com a maioria dos seus direitos trabalhistas, fundo de garantia, direito às promoções, né, já que permanecem com seus planos, né, intactos e, portanto, deverão ser observadas, né, as regras ali colocadas. Via de regra, né, as questões seletistas são as que estão hoje,
né, no âmbito jurídico e fático, né, da prática dos empregados, exceto a futura ausência ou extinção da negociação coletiva, de maneiras que não precisamos, nesse momento, né, para os empregados permanentes, serão maiores esclarecimentos, né, já que já é o praticado e o vivenciado, sendo que as maiores dúvidas são as questões de quando migrarem para o estatutário, que foi objeto da manifestação anterior dos colegas, a Daniela e o Rafael. Assim sendo, né, eu creio que estão esclarecidas as principais dúvidas colocadas sobre a questão dos seletistas, dos que permanecerão nessa condição, mas permaneço à disposição para maiores esclarecimentos, caso necessário. Obrigada, Délcio. Obrigada, Dani. Obrigada, Rafa, também, pela presença e todas as informações que passaram para nós nesse dia de hoje, né? Muitas das coisas a gente já sabia, né? Como a gente falou anteriormente, as novidades elas foram mais no sentido de reafirmar algumas questões e também de confirmar algumas questões que foram bem importantes, que foram faladas hoje, né? Aí a gente, então, estava dando uma observada no site, acredito, no site não, no chat, desculpem, no chat, e percebemos que a maioria das dúvidas já foram respondidas na própria fala, né, dos nossos advogados. Ficou uma dúvida sobre o vale-refeição, se seria pago o auxílio, o vale-rancho, o vale-alimentação, ou se seria talvez só uma diferenciação que na hora de falar saiu como apenas sendo rancho, mas na verdade o pagamento de tudo. Então acho que podia retomar essa parte de como que vai se dar como que vai se dar a nossa parcela do vale-refeição / alimentação Eu acho rancho. que foi feita uma menção ali que na lei da transposição só fala no auxílio rancho, né? E efetivamente na lei da transposição só fala do auxílio rancho, porque é uma conquista seletista, na verdade, né? Mas no Estatuto do Servidor, na lei do servidor público, tem a previsão do auxílio refeição, enfim. Então, por isso que tem essa diferenciação. Como o auxílio refeição é menor do que o auxílio rancho, o servidor vai receber como servidor público, então recebe o vale alimentação e pelo direito garantido pela lei da transposição, recebe por VPNI, pela parcela autônoma, a diferença entre um e outro. Não sei se assim fica claro. Eu posso complementar, talvez. É que está em duas partes da lei da transposição. Tá ali nas VPNIs, está previsto o pagamento do auxílio rancho, tá? E depois, em outro parágrafo, está dizendo que a diferença entre o auxílio refeição e a alimentação e o vale refeição do Estado também vai ser pago. São duas previsões que tem na lei que tem duas, sim, então, são duas previsões na própria lei da transposição. Isso. E outra questão que também foi uma demanda dos atendimentos até individuais que a gente fez, que a gente vem fazendo, a gente questionou a procuradora do Estado, porque recebe via cartão hoje em dia, como é que seria o pagamento, e ela disse que a princípio será via rubrica no próprio contra-cheque, que não vai ter mais o cartão, como se dá para todos os servidores estatutários. Dani? E acho que... Oi. Pode complementar. Não, eu ia só chamar o Délcio para responder a pergunta ali dos 40%, que acho que já questionaram duas vezes. Sobre o FGTS, até o Gia vai colocar ali agora na tela de novo a tua... O FGTS eu posso falar novamente, não sei se alguém ficou com alguma Teve dúvida. Uma pergunta da Rosemary, deixa eu ver, é que o chat aqui, se seria pagos 40%, tá, do FGTS, então... essa que eu vou passar para o Délcio mesmo, ele vai conseguir responder direitinho. Uhum. Ok. A questão do fundo de garantia, né, envolve duas questões. É o saque dos valores depositados. Outro, se haverá multa de 40%. Não haverá multa de 40%. O empregado,
pela transposição. O empregado que transpor, com a mudança do vínculo, está sendo extinto o vínculo originário, que é o vínculo seletista, né? Mas ele não é demitido, é apenas extinto o vínculo. Então, ele recebe o saldo de salários, ele recebe as férias do 13º indenizados, ou integral, se for o caso, né, de estar no período ou na época própria, né? E o fundo de garantia é liberado, mas não será paga a multa de 40%, porque não é o caso de demissão. E conforme já dito em outros esclarecimentos, né, é pacífico que o fundo de garantia pode ser liberado, pode ser movimentado ou sacado pela migração de regime, pela alteração de regime jurídico. O eventual questionamento que pode haver pela Caixa Econômica Federal é a necessidade de aguardar algum tempo ou não, isto é, se a liberação e movimentação do fundo de garantia é imediata. Embora a Caixa Econômica, em alguns momentos, tenha colocado óbice a liberação imediata e entendido que é necessário o aguardo de um determinado período, a jurisprudência da Justiça Federal, tanto do TRF4 aqui da nossa região, quanto do STJ, no sentido de que a liberação é imediata. Então, se a Caixa Econômica obstar a liberação imediata, poderá haver a necessidade, né, do ajuizamento de ação para isso, né, e pelo menos até agora, né, a jurisprudência tem sido favorável à liberação imediata do fundo de garantia nesses casos. Sobre essa questão do imposto... desculpa. Não, tranquilo, doutora. Só ia trazer justamente algumas questões que estão ali. Uma delas é essa, que a VPNI será integralmente tributável, seria uma questão que vem assim de forma nova, né? E acho que é importante também a gente retomar uma outra pergunta que foi feita e que a senhora respondeu ali no seu slide, mas é importante talvez simplificar um pouquinho mais a resposta, qual a garantia de que não será demitido caso continue CLT? Então, a lei lá, o CEMAP conquistou, né, aquilo que está ali no seu slide, né? Então, acho que poderia... Posso falar? Claro. Eu sei que não é muito bom a gente ler o texto da lei, mas nesse caso eu acho que é bem importante, porque a lei ela diz expressamente que quem... aqui, ó. Deixa eu só achar o texto da lei. Que os empregados que não optarem, eles vão ter a situação funcional inalterada. Então, nada vai acontecer, eles não vão ser demitidos por não optarem pela migração do regime. E tampouco a não transposição pode ser um motivo para a demissão. Então, é isso. Está ali expressamente previsto na lei que parágrafo 3º do artigo 3º também, que os empregados públicos que não exercerem a opção de que cuida o parágrafo 1º, que é a migração de regime, permanecerão com a sua situação funcional inalterada. Então, isso significa que não corre o risco de ser demitido por não optar pela transposição. Sobre a questão do imposto de renda também, que perguntaram as VPNIs se elas vão ser tributáveis ou não. Isso é uma outra demanda, tá? Que a gente já levou para a comissão especial, que está pendente de resposta. Tem interpretação para sim e para não, mas a gente ainda está dependendo dessa resposta da comissão. Outra pergunta ali sobre a questão da aposentadoria, quem entrou antes de 2019 se teria direito à integralidade. Assim, as regras de aposentadoria, a gente pede que o empregado venha a ter o atendimento individualizado, para a gente conseguir estudar o caso e ver caso a caso e conseguir dizer todas as regras. A gente até não colocou aqui os requisitos justamente por isso, porque senão seria muita informação e dificilmente cada um consegue ver, né, o seu enquadramento sem esse atendimento individualizado. De qualquer forma, no Estado já não tem aposentadoria integral
para aqueles servidores que entraram desde 2003, só para quem entrou antes de 2003, que está garantida essa aposentadoria integral. E também, ainda que eventual empregado tenha entrado antes de 2003, o que o Estado está nos dizendo agora é que ele entende que o rompimento do vínculo antigo, né, gera esse novo vínculo, esse cargo efetivo, então ele vai ter início a partir da efetiva transposição. Então, isto é, não tem essa possibilidade de aposentadoria da integralidade do último salário. O que tem a possibilidade é de a integral da média, né, cumprindo os requisitos, que atualmente são 40 anos de trabalho. Mas daí, claro, esses atendimentos individuais, eles servem justamente para esclarecimento dessas dúvidas, sobretudo de aposentadoria. Obrigada, Dani. A gente está dando mais uma olhada aqui no chat. Acredito que a gente já tenha respondido tudo, assim, né? Porque, claro, tem questões que a gente já vem falando que a gente responde as informações que a gente tem, e tem informações que a gente não tem. E não tem como a gente tentar, vamos dizer assim, adivinhar, né? Então, Dani, tu acha que tem mais alguma questão que Eu tu acho que tem gostaria de mais falar? uma. Eu gostaria de falar assim, porque tem uma pergunta que foi feita bastante nos e-mails, tá? Que eu até vou ler aqui, e foi reiterada aqui no chat, que é a seguinte, da Eleonora. Caso o servidor já tenha condições de se aposentar pela CLT e quiser seguir trabalhando no regime estatutário, deve optar pela transposição para depois solicitar a sua aposentadoria? Então, aqui é para aqueles servidores que já completaram os requisitos, mas não se aposentaram e vão efetuar a transposição. O que acontece? Ele pode, a princípio, tá? Primeiro, ele não pede aposentadoria e opta pela transposição, tá? Vai começar a contribuir para o regime próprio do IP. Esse tempo que ficou no INSS, ela pode vir a se aposentar no INSS e seguir trabalhando no IP, tá? Seguir trabalhando no vínculo estatutário. Não vai implicar o rompimento do vínculo, como implica para quem está hoje em dia. Hoje em dia, se a Eleonora, se for o caso dela, ela pede aposentadoria, ela já tem esse rompimento. Inclusive, a gente questionou a procuradora do Estado se ela poderia confirmar isso para dar mais segurança, e ela disse que, a princípio, ela também não vê nenhum impedimento, né, que a pessoa venha se aposentar com o tempo do INSS, sem que isso implique no rompimento do vínculo do Estado, que é exatamente o que a gente já vem dizendo nas lives. Ela ficou de dar essa resposta por escrito, tá? Para a gente ter mais uma garantia ainda. De qualquer forma, admitindo a pior das hipóteses, de que posteriormente eles entendam que não pode continuar trabalhando, ainda assim o empregado vai conseguir se aposentar pelo INSS e, na pior das hipóteses, ele vai ter o seu vínculo rompido junto ao IP. O que, reiterando, a nossa interpretação jurídica é que isso não vai acontecer, que vai ser possível manter o vínculo mesmo com a aposentadoria, e a própria Procuradora do Estado concordou com essa interpretação e disse que, então, iria elaborar, iria dar por escrito isso para nós, via esse documento que está por vir da Comissão Especial. Obrigada. Então, dando mais uma última olhada, acreditamos que tenha sido respondido tudo, né? E basicamente, assim, as outras perguntas que ficaram, elas trazem também dúvidas que todos temos, né? O que pode acontecer se a maioria dos colegas dos trabalhadores não optarem pela transposição? Não temos como ter certeza disso. Quais as vantagens que essa transposição traz para o governo, né? O governo decidiu trazer a transposição, é uma decisão do governo, né? O CEMAP fez uma política de redução de danos do que o governo pretende, mas para o governo parece ser mais interessante só pelo fato de já não ser necessário um acordo coletivo anual, só pelo governo
de retirar essa exigência, aparentemente já é vantajoso para o governo, não para nós trabalhadores. Então, por isso que é importante a gente estar muito presente, muito conectado, próximo com o CEMAP. A gente está constantemente tendo reuniões e fazendo atividades em relação a isso. Pode acontecer que a gente precise, em algum momento, fortalecer um pouco mais e endurecer um pouco mais as medidas, né? Caso seja necessário. Mas, na última reunião, a procuradora disse que não sairia a transposição até julho, disse com todas as letras que até julho não sairia, e como ela falou que em um período eleitoral poderia atrapalhar ou poderia não atrapalhar, né? Se o governo tiver a decisão de fazer a transposição, a PGE teria como justificar. Então, a gente não tem como adivinhar quando que a transposição vai sair, infelizmente. A gente precisa estar atentos, a gente precisa estar preparados para quando essa transposição realmente venha e caso ela realmente venha, né? Então, a gente compreende que todos os colegas estão muito ansiosos, a gente compreende que todo mundo tem muito medo do que pode acontecer, a vida pessoal, a vida funcional de cada um de nós vai ser afetada de qualquer forma, né? Mesmo que a gente, enquanto trabalhadores, não venha a transpor, que a gente continue como CLT, ainda assim a gente não vai ter os acordos coletivos anuais, né? Então, muitas coisas dependendo do governo, essas foram as informações que nós tínhamos até o momento. Acredito que a gente pode já ir se encaminhando, né? E fica, então, alguns lembretes, tá, pessoal? Primeiro de tudo, né, agradecer imensamente a todo mundo que está aqui, né, que esteve conosco agora nessa reunião, né? Agradecer a os nossos assessores, nossos advogados queridos que nos acompanham, ótimos, excelentes, né, em todos os momentos, com todas as dúvidas que a gente também tem. Então, muito obrigada, pessoal. E lembrar o seguinte: temos live da transposição no YouTube, as lives anteriores, mas basicamente essa é a nossa live mais atual. Ainda assim, algumas coisas foram respondidas nas lives anteriores. Existe uma cartilha da transposição. Essa cartilha, ela está no site do CEMAP e ela foi revisada agora. Então, ela tá com os dados ok, a cartilha que existe no site. Estamos elaborando uma nova cartilha, então, que nos próximos meses, assim, próximas semanas, próximos meses mês que vem, talvez saia essa nova cartilha, que daí ela vai ser mais, assim, comparativa, né? Essa é a intenção. As dúvidas que a gente não respondeu, a gente pede que vocês encaminhem no e-mail transposição@semaprs.com.br, porque dessa forma já ficam essas dúvidas como repositório para a próxima live. E a nossa intenção, com certeza, é fazer novas lives nos próximos momentos que virão. Agora, logo adiante, a gente inicia literalmente um período eleitoral, então dificilmente alguma coisa vá acontecer, a gente fica com muita incerteza ainda relacionada ao que pode acontecer no ano que vem, porque, afinal de contas, a própria procuradora disse que depois de outubro muda o patrão, ela própria falou na reunião, né? Então a gente tem que entender que são questões da gestão, são questões do governo, não, o CEMAP tem feito tudo que está dentro do nosso alcance para que a gente saiba o que está acontecendo, para que a gente esteja preparado. Porque a gente não tem como adivinhar, mas a gente tem como estar preparado para quando vier. Então, esse é o nosso maior objetivo. Aqui atrás, caso estejam me vendo, temos o e-mail transposição@semaprs.com.br. Temos também aí, esse e-mail é para as dúvidas, tá? Dúvidas gerais para a próxima live. O atendimento individual, que é para os colegas que são associados, a gente tem no e-mail jurídico@semaprs.com.br para fazer o agendamento,
Ou, se quiserem ligar aqui para o CEMAP, tem nosso telefone fixo, vocês vão conversar com a nossa trabalhadora Tânia, que é quem faz os agendamentos, ou também nesse telefone celular, o WhatsApp, que a Elisa colou no chat para nós algumas vezes aqui na reunião. Façam os agendamentos individuais, pessoal. Vai ser muito importante, porque todas as dúvidas específicas vão ser avaliadas nesses agendamentos individuais. Então, vou passar para o pessoal dar tchau, né? Dani, Délcio, Rafa, fiquem à vontade para a gente ir encaminhando. Agradeço a todos pela atenção e aguardo vocês nas consultas individuais e nas próximas lives. Estou disponível para sanar a eventual dúvida que ainda tenha ficado. E obrigada mesmo pela atenção. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado pela atenção também permaneço à disposição e neste momento o melhor é desejar boa sorte para todos nós. Boa noite, colegas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas, e especialmente aos colegas que estão aí no plantão da fase da FPE, que estão com um olho no peixe, um olho no gato, estão aí acompanhando a nossa reunião e estão no plantão aí trabalhando. Obrigada pela presença de todos. Então tá bem, pessoal. Muito obrigada a todos, né? Já nos despedimos, agradecemos a atenção de todas, de todos, e vamos dar por encerrado. Muito obrigada.